Check-up no rádio agora com o odontólogo Caio Alves, que participa toda sexta-feira aqui do nosso Panorama 95 da Caicó Sorridente. Caio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira trazendo informação de temas relevantes relacionados à odontologia. Uma satisfação mais uma vez estar presente no seu programa. Por que os meus dentes são amarelados? É o nosso tema de hoje. É um tema muito interessante e que a gente, por mais que tenha muita informação sobre esse tipo de tema, a gente ainda tem algumas dúvidas referentes a essa questão. E a gente vai procurar tirar essas dúvidas hoje, Marcos. Principalmente com relação à quebra de um mito, né? De que as pessoas têm a mística na cabeça de que os dentes amarelados, eles são sinônimos de dentes não cuidados ou de dentes mal cuidados, e também sinônimos de má higiene oral. E na verdade a gente sabe que isso não é uma regra. Pode sim ser sinônimo de dentes não cuidados ou mal higienizados, mas muito provavelmente esse dente ele tem uma questão genética envolvida. O que é essa questão genética? Primeiro, para entender, Marcos, a gente tem que entender que o dente ele é dividido em camadas. Então eu vou explicar as duas camadas, as duas primeiras camadas do nosso dente, que a primeira de todas é o esmalte do dente, quase todo mundo conhece. Esse esmalte ele é translúcido, ou seja, ele é praticamente um vidro transparente. Então ele reflete o que está por baixo dele. Então o que está por baixo dele é a dentina. Essa dentina é quem dá a cor, a tonalidade do nosso elemento dentário. Então, se a dentina ela tiver uma cor mais amarelada, o dente fatalmente será mais amarelado. Então isso não significa dizer, por exemplo, que essa pessoa tem menos cuidado com os dentes do que uma outra pessoa. É apenas uma questão genética. Essa pessoa nasceu com essa condição genética que é propícia a ser mais amarelado a cor da dentina, né? Então isso não tem nada a ver com mau cuidado ou não higienização ou dentes cariados, como as pessoas pensam muitas vezes que o dente amarelado ele tem algum tipo de relação com a doença cárie, e isso na verdade não tem nada a ver, né? E essas pessoas podem sim procurar atendimento odontológico quando existe essa questão genética envolvida de dentes mais amarelados, para se fazer algum tipo de manobra, no caso seria um clareamento, para que esse dente venha a responder melhor com relação à sua expectativa estética. Mas sempre respondendo e sempre dizendo aos pacientes que isso não é uma questão de saúde, é uma questão estética. Claro, a saúde está completamente envolvida com a autoestima, mas a gente está falando de uma questão estética que está incomodando aquele paciente, não quer dizer que aquele dente tenha uma patologia. Na verdade não é isso, e isso eu quero deixar muito claro, que dente amarelo não tem nada a ver com dente sujo, por exemplo. E nem falta de higiene também? Não, e nem falta de higiene, a não ser que tenha outros problemas, como eu vou falar agora para frente. Que uma segunda causa de dentes amarelados é a falta de higiene. Mas essa falta de higiene é diferente. Esse dente fica amarelado porque o dente fica cheio de biofilme, uma camada que fica sobre o esmalte dentário. É como se fosse aquela nata, né, que fica nos dentes quando a gente não tem aquele cuidado devido. Então aquilo ali causa um amarelamento da estrutura, ou pelo menos um aspecto mais amarelado, que quando o paciente tem um cuidado de ir ao dentista, faz uma limpeza, uma profilaxia, isso vai ser resolvido, né? E a gente sabe que quando não existe a procura por um atendimento no início, no estágio inicial de acúmulo de biofilme, de acúmulo de placa bacteriana, isso se transforma em tártaro, o cálculo dental se calcifica e fica mais amarelado ainda. E aí a gente sabe que já é necessário realmente uma limpeza em consultório. Agora, Caio, a gente observa que muitas pessoas que têm os dentes amarelos, né, perseguem aquela necessidade de torná-los brancos, né? É possível isso? Ou em alguma situação, às vezes, nem é necessário que isso aconteça, por exemplo? É normal no consultório, por exemplo, pessoas se frustrarem quando chega para o odontólogo e, de repente, você convence, olha,
vai ser difícil, não há necessidade, é por aí mais ou menos? É normal as pessoas se frustrarem com relação quando a gente contraindica, por exemplo, o clareamento dental. Porque o clareamento dental a gente tem que saber que ele tem suas indicações. Por exemplo, um paciente que tem sensibilidade acentuada, crônica, que já sofre com isso ao longo do tempo, ele não tem indicação de fazer clareamento. Porque o clareamento, por menor que seja, deixando claro, o clareamento causa pouquíssima sensibilidade, mas essa pessoa já tem um quadro de sensibilidade crônica associada ao seu dia a dia. Então a gente às vezes contraindica, como também contraindica quando os dentes possuem muitos desgastes, né? A gente também contraindica quando esses dentes possuem muitas restaurações em região anterior e esse paciente não tem o interesse em trocar essas restaurações, por exemplo. Então a gente diz que só dá para fazer o clareamento se ele estiver disposto a trocar as restaurações depois. Por quê? Porque o clareamento ele vai clarear o dente, mas a restauração, ou seja, a obturação em resina composta, a restauração em resina vai continuar do mesmo jeito e não vai alterar a cor. Então ele vai ficar com o dente mais claro e a restauração da mesma cor e não vai ficar legal. E a gente aí explica que para fazer o clareamento precisa sim fazer a troca das restaurações no final. E às vezes isso é um empecilho e as pessoas tendem a não entender quando a gente explica isso. Mas que na verdade é uma necessidade. Ouvindo pergunta aqui se com a idade os dentes vão ficando amarelos. Com o passar da idade, aliás, os dentes vão ficando amarelos? Era um ponto que eu ia tocar. Pergunta interessante. E é verdade, os dentes, quanto mais velhos são, mais amarelos tendem a ser. Por quê? Por causa do uso desse dente. Da exposição, às vezes, a alimentos pigmentados ao longo do tempo, a longo prazo. Muitas vezes, o dente sofre traumas ao longo da vida, trabalha muito, né? E forma camadas de dentina terciária, ou seja, formam camadas de dentina a mais do que já tem e dá um aspecto ainda mais amarelado, de um dente mais coeso, mais denso. E isso é uma verdade. Quanto mais o dente tem idade, mais tendência de ser amarelado. E quanto mais o dente é amarelado e envelhecido, a gente tem dificuldade em clarear esse dente com as técnicas de clareamento. Claro que é possível, mas sabendo que tem que ter um pouco mais de paciência, porque é um dente que tem uma tendência forte a ser escurecido. E a gente precisa de mais paciência para conseguir um resultado interessante no clareamento dental. A questão do dente amarelo é mais uma questão estética ou ele pode trazer prejuízo para a pessoa? Marcos, durante muito tempo a gente trabalhava esse tema como puramente estético. Hoje a gente já considera uma questão de saúde, tendo em vista que o sorriso ele atrapalha na convivência social das pessoas. Então, hoje já é um ponto a ser discutido que o sorriso amarelo, quando esse sorriso incomoda a pessoa, ele passa a ser também uma questão de saúde, porque ela vai atrapalhar o relacionamento social dessa pessoa para com outras pessoas. Então, se isso está fazendo com que você sorria menos, com que você fale menos, com que você converse menos, com que você seja menos extrovertido, isso passa a ser uma questão de saúde e deixa de ser uma questão somente estética. Mas se você tem dentes amarelados, consegue fazer tudo isso normalmente no seu dia a dia, sim, é uma questão estética. Pode ser melhorado com clareamento e quando o paciente tem interesse, a gente totalmente indica, porque, Marcos, hoje em dia o clareamento é um procedimento simples, que não causa dano à estrutura dentária, que praticamente não existe sensibilidade e não existe quase problemas pós-clareamento. Então é muito tranquilo a realização de clareamento dental. Então é um procedimento simples, tranquilo, que a gente indica para quase todos os pacientes quando esse paciente tem interesse em fazer. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber se a questão de escovar os dentes, aliás, de não escovar os dentes, pode favorecer dente amarelo. Sim, como eu falei anteriormente, quando a gente não escova os dentes, nós estamos favorecendo um acúmulo de placa bacteriana. E essa placa bacteriana, junto com o alimento, eles formam uma massa amarelada. E isso dá um aspecto ao seu dente mais amarelado do que ele deveria ser. Mas entenda, não é o dente que na verdade está amarelo, e sim aquilo que está sobrepondo o dente. E se a gente não tiver o cuidado
de fazer as limpezas periódicas no dentista e procurar fazer isso corriqueiramente, nós vamos ter fatalmente um sorriso mais amarelado e isso vai se cronificar. Mas se você procura fazer a limpeza profissional no dentista, você vai ter um resultado muito melhor do que até mesmo sua escovação, que deve ser feita normalmente todos os dias após as principais refeições, e isso vai sanar um problema que estava instalado e que você pode resolver de maneira muito simples. Tenho sensibilidade, este dente estava começando a doer. Troquei a restauração anterior, porém continua a dor, uma dor insuportável. É normal? Não, não é normal sentirmos dor de maneira insuportável e de maneira que ela não passe ao retirar os estímulos. O que é que eu quero dizer isso? Tomei uma água gelada, o dente foi lá e deu uma pontada. Tirei a água gelada, o dente parou de doer. Isso é dor a estímulo, dor estimulada. Isso é muito característico de sensibilidade dentinária. Mas quando essa dor ela não é estimulada, ou seja, eu estou aqui sentado conversando com você, deitado, vou dormir, me acordo e aquela dor me incomodando, isso muito provavelmente é uma inflamação pulpar, é uma pulpite. E isso deve ser tratado, deve ser acompanhado e deve buscar uma solução para que isso não venha a incomodar durante o dia a dia dessa pessoa. Não dá para ficar com essa dor, principalmente se ela for uma dor insuportável, como ela relata, né? Qualquer não dor dá, já não presta, porque uma dor de dente a gente sabe que é muito ruim. Tem mais pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte, meu bebê só vive chupando o dedo, já é questão de dentição aparecendo? Na verdade é um hábito, né? O hábito de sucção digital, ele nada tem a ver com os dentes nascendo, né? É um hábito, né, que a criança ele vai adquirindo, aquilo dar prazer à criança e que a gente sabe que durante alguma fase da infância isso deve ser removido, né? Esse hábito, porque ele pode gerar algumas consequências que são reversíveis apenas com tratamento ortodôntico, ou seja, com o uso do aparelho, que no caso seria a mordida aberta. Essa criança, quando faz uso de sucção digital, chupa o dedo, ela está moldando o céu da boca ficar um pouco mais profundo. E isso gera consequências durante a infância. Outra pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte, como fazer para tornar os dentes mais brancos? Você já falou nessa questão do clareamento. Agora, só o clareamento é quem resolve ou tem outras técnicas também? Pronto. Se o paciente já tem em casa o hábito de ter escovação, usar fio dental, ter o hábito corriqueiro de fazer a escovação da maneira que deve ser, e mesmo assim o dente é amarelo, isso é uma condição do paciente, é uma condição própria dele, e aí sim vai ser resolvido essa queixa estética, essa queixa de dentes amarelados com o uso do clareamento dentário. O ouvinte quer saber se é mito ou verdade que o cigarro deixa o dente amarelo. Muita verdade, eu ia até falar sobre isso também. O cigarro é o principal, talvez, de todas as questões, é o que causa mais amarelamento, escurecimento do esmalte dentário, porque esse aí pigmenta o dente, esse aí pinta o dente de escuro, pinta o dente de marrom, pinta o dente com aquela fumaça cheia de nicotina. Então o cigarro é sim um vilão muito grande. Então pessoas que fumam têm dentes amarelados. E pessoas que fumam e não estão dispostas a parar de fumar, realmente a gente não tem nem como indicar um clareamento, porque ela vai fazer o clareamento e muito rapidamente tem que parar de fumar, vai pigmentar novamente, tem que parar de fumar. Aí o vilão está sendo o danado do cigarro. Me explique melhor essa questão da genética do dente amarelo. O que é que significa isso? Pronto, a genética do dente amarelo. Sua família, né, as pessoas que estão com a relação sanguínea com você, pessoas de sua família, pai e mãe, tem em sua carga genética dentes que têm a possibilidade ou uma possibilidade maior de ter uma cor mais amarelada da dentina. É uma questão genética, como por exemplo cor dos olhos, né? Você, Marcos tem olho claro, muito provavelmente alguém da família de Marcos tem olho claro também. É a mesma coisa. Se pessoas de sua família têm dentes mais amarelados, muito provavelmente você também vai ter esse tipo de dentina e vai ter o dente mais amarelado também. Mas que isso, como eu falei agorinha, não é uma patologia, não é uma doença, é uma condição genética que tem como resolver com o clareamento, tem como melhorar com o clareamento.
mas apenas uma questão genética diferente de uma patologia. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Ouvinte Francisca pergunta: existe pasta de dente para deixar o dente mais branco ou não? Francisca, bom dia. Infelizmente não existe creme dental com a capacidade de clarear o dente. Muitas propagandas existem de dentes que deixam, de cremes dentais que deixam o dente mais brilhante, mais branco, clareado, mas na verdade a gente sabe que a única coisa que tem capacidade de clarear o dente são os ácidos usados em consultório, né? Os ácidos usados indicado pelo cirurgião dentista, que são capazes de penetrar o esmalte do dente e clarear a dentina. Mas o creme dental não tem essa capacidade de penetrar o esmalte e fazer esse clareamento. A gente sabe que tem cremes dentais, Marcos, que possuem em sua composição abrasivos. São como se fosse uma areia dentro dele. Ele tem um pozinho que ele faz um polimento no dente. E eu não gosto nem de indicar esse tipo de creme dental, porque ele é abrasivo e a longo prazo ele pode gerar um desgaste irreversível à estrutura dentária. Ok, o nosso amigo Petrúcio lhe pergunta aí, você já falou sobre isso em outras ocasiões, né? Sobre planos de ortodontia na Caicó Sorridente. Pronto. Petrúcio, você pode nos procurar, né? Fazer uma avaliação gratuita, né? A nossa avaliação ela é grátis e a gente vai te apresentar as nossas condições para ortodontia, que te garanto que são condições difíceis de ser até batidas, porque são ótimas as condições dos nossos planos para tratamento ortodôntico. Pode marcar sua avaliação sem compromisso, que iremos te explicar com maior carinho e maior atenção. Porque depende muito do paciente, no caso. Às vezes, Marcos, depende do caso do paciente. A gente não gosta de passar o valor exato, porque às vezes a gente chega a um paciente só para a mínima correção. E às vezes a gente tem como fazer uma correção muito rápida e isso muda de um caso para outro. Claro que 95% a gente praticamente é o mesmo valor na clínica. Uma grande maioria dos pacientes. Mas tem aquele caso ou outro que é específico e a gente não gosta de estar passando o valor exato através de mídia social ou até através do rádio. O ouvinte pergunta: é verdade que escovar os dentes com raspa de casca do pé de joá deixa o dente mais claro? Essa pergunta aí muita gente faz. É mito também, Marcos. O joá não faz nenhum tipo de mal ao dente. Também tenho que ponderar isso, né? A casca do joá não faz mal ao dente. Se você fizer ali pelo menos uma higienização do jeito que sai do pé, colocar na boca, né? Ele não vai fazer não vai fazer mal ao dente, mas também não vai clarear ou vai fazer alguma coisa extraordinária com a estrutura dentária também não. Então é mito, né? É mito. Outra pergunta: como identificar esses abrasivos na hora de comprar o creme dental? Muitos deles possuem sua composição, certo? Muitos deles possuem sua composição. Você leia o rótulo, mas posso dar até uma dica já. Procure os cremes dentais tradicionais, né? Os cremes dentais tradicionais, daquela que eu não vou falar a marca aqui, são os que não possuem abrasivos, aqueles mais tradicionais possível, que você sempre vê na estante lá do supermercado, sem nenhuma caixa mirabolante. Eles são creme dentais que possuem a mesma função, com fluo, com a mesma função na escovação e não possuem abrasivo. Então esses cremes dentais, eles são até mais indicados e às vezes são até mais baratos. Olha, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó 384, no centro de Caicó. Telefone 99891-0201 ou 3421-4421. No Instagram, qual é o link? @Caicó Sorridente. É fácil, @Caicó Sorridente. Tem como errar. Né? Obrigado, Caio, pela sua participação. Muito obrigado, Marcos. Bom final de semana a todos vocês. 7h30.